Bom, Política em Volta então, e agora aqui no estúdio do Jornal do Comércio, um estúdio que recém estreou nesse domingo, primeiro turno de eleições 2016, para prefeitos, vereadores em todo o Brasil. Dois colegas, Lívia Araújo, editora de Política do Jornal do Comércio, Fernando Albrecht, muita gente conhece, outros não, vou conhecer mais aqui. Página 3. Página 3, colunista e um veterano de jornalismo de várias áreas. Bom, eu acho que tem um assunto muito legal da gente rapidamente assim, abordar, né, Lívia, é que essa eleição, seja para quem é veterano ou novato, é uma eleição diferente de todas, que pelo menos desde a redemocratização, né, a Constituição de 1988, não acontecia pelo menos nesses parâmetros. O que realmente é diferente e o que isso está gerando nessa campanha que a gente vê até hoje, né, na eleição? Foram mudanças muito substanciais no ponto de vista da exposição da campanha, para coibir a questão de gastos excessivos na campanha. Tanto o tempo, a extensão do período da campanha eleitoral, quanto o próprio tempo na televisão e no rádio, eles tiveram mudanças tiveram um grande corte, né? Então eram só 10 minutos de bloco de propaganda eleitoral, sem a participação de vereadores, e um tempo que na prática deu 1 mês e meio. Havia pré-campanha, mas a pré-campanha não era uma coisa, era só um esquentar de tamborins, né? Então, isso se refletiu muito na questão de disponibilidade de material e também houve pouca distribuição de material gráfico, né? Muito menos nos anos anteriores, nas eleições anteriores, e também pouco tempo para as pessoas falarem. Então, a Luciana Genro, 12 segundos, né? Sim, Fábio Osterman, 6 segundos, né? Outros com mais tempo, e aí, claro, exatamente, isso deve fazer diferença na campanha. Ficou muito desigual, né, na campanha. Então, muita gente está dizendo que foi uma campanha bem mais fria, né, do que em outros pleitos. Por outro lado, a não disponibilidade de tanto material, nem de tanto dinheiro, fez com que a necessidade de corpo a corpo, que era uma coisa que estava tendo menos nas eleições anteriores, pudesse voltar. Então a gente viu muito mais os candidatos na rua conversando com as pessoas, tentando convencer na lábia, né, tentando estar próximo. Isso pode ser algo positivo, né, para essas eleições, mas é a primeira vez, né, então está todo mundo muito confuso e tendo que lidar com uma novidade, tanto candidatos quanto eleitores, quanto a própria justiça eleitoral, né, que teve que mudar o foco da fiscalização, né, então não tem doação de empresas, que é uma coisa nova, é só pessoa jurídica, e aí a gente viu, né, até nas prestações de contas dos candidatos, o perfil das doações também, a gente começa também a identificar características que antes a gente não via, né? Nós jornalistas nós temos um cacuete de dizer a cada, essa é uma semana decisiva para tal ou tal parcela da sociedade, ou clube de futebol, ou campeonato, ou política, ou ação de governo, qualquer coisa assim. Cada eleição é diferente também, né? Então, eu já vi tanta eleição, essa eleição é diferente porque tem isso ou não tem aquilo. Quantas eleições já? Digamos assim, depois que o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Ok. Por aí, não muito depois. Mas é o seguinte, eu acho que essa coisa de... Nós sempre teremos queixas. Que não teve tempo, que não teve isso, não teve aquilo. Desculpe. Aí então vem uma coisa. O candidato ou os partidos tiveram 4 anos para ter esse tempo. Como se tudo fosse culpa dos últimos 20 minutos ou dos 2 últimos meses, aquilo ali é um arremate. Não é o principal, a campanha se faz todo dia. É comum o vereador mandar, por exemplo, feitos de campanha em ano eleitoral. Por que ele não mandou antes? Né? Também não publica, né? Nas eleições, eu não acho determinante, claro que influi e tal, mas não que seja essencial a questão do tempo. Porque o tempo em exagero aborrece mais do que o tempo diminuto, caso não seja bem feito de forma a cativar o eleitor. E aí vem outro ponto. Eu, nos debates, eu sou contra esse sistema de debates por brechas. O Tem nosso 10 sistema, minutos. o jeito que Em a gente primeiro lugar, faz. não existe debate com mais de 4 candidatos. Não existe. Vocês podem inventar a fórmula que quiserem,
as emissoras de TV podem fazer. Não adianta, não existe. Existe uma vez eu vi um Grenal que no intervalo era 100 gurizinhos colorados de um lado e 100 gremistas do outro. É mais ou menos por aí que são os debates hoje. Cada um quer falar mais alto, quer ver, treina, faz isso, tudo aquilo e no fim dá pastel geral. E eu me recordo que no tempo, uma historinha das que eu gosto tanto de contar, no tempo que não tinha esse brete, que eu chamo brete, tinha um sujeito da Globo chamado Ferreira Neto, que para mim era o sábio mediador. Ele sentava a primeira vez que eu vi ele em ação foi na eleição do Brizola em 82 no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio, então era assim, ele sentava numa cadeira com rodinha, né, e estava lá quatro. Era o Brizola, Sandra Cavalcante e não me lembro quem mais. Né? E aí o que ele fez? Ele atira o osso, certo? E deixa a cachorrada brigar. Aí ele discretamente, por isso a cadeira com rodinha, ele dava uma ré até ficar meio na penumbra. Quando chegava a hora do bloco comercial, ou quando a coisa tendia a escapar do controle, ele ia para frente, ele e sua cadeira de rodinha. Mas aí é um tempo que realmente... Aí era o seguinte, mas era mais ou menos como nós estamos fazendo aqui. Um assunto puxa o outro, que eu acho que é isso que realmente interessa, né? Não, e é um assunto... depois tem uma coisa que eu aprendi com um sujeito que sabia tudo, um panamenho chamado Homero Icasa Sanches, foi diretor, que denunciou o esquema Proconsulta em 82, que quase custou a eleição do Brizola, depois ele foi ser diretor do Ibope. Ele disse o seguinte: político que não souber administrar uma ideia fechada, início, meio e fim, em menos de 1 minuto e meio, não é do ramo. Bom, tá aí a dica, né? Você não vale pra essa... Vale pra todo mundo. Se no primeiro turno não deu... Vale até pra todo mundo. Se no primeiro turno a gente não conseguiu, talvez os candidatos conseguiram cumprir isso, talvez tenha o segundo turno, né? Que aí tem outro detalhe pra gente conversar, a gente vai, provavelmente, Politiquim vai, daqui pra frente, pautar mais a eleição. Segundo turno tem 20 minutos, 10 minutos para cada lado, quer dizer, o segundo turno tem mais tempo do que o primeiro, que hoje o Fortunati, na hora que ele foi votar, ele comentou isso, quer dizer que a eleição é essa, que o primeiro turno que tem 9 candidatos tem menos tempo, então são detalhes que talvez assim, terão que ser pesados aí numa reforma. A gente daqui a pouco já está encerrando pelo menos esse bloco que vai ao ar daqui a pouquinho, mas são coisas que a gente pode aprofundar também aí, quer dizer, nessas alterações. Nesse segundo turno, é outro erro. Outro erro, não, desculpe eu te interromper. No segundo turno é muito comum, uns 10 minutos, o cara quer atrolhar, que nem a pedido, que alguém faz em páginas de jornal, que bota naquele corpo, aquela fonte, né, que ninguém lê, ele quer botar tudo, ele acaba botando dinheiro fora. É a mesma coisa que o cara pegar esses 10 minutos e querer atrolhar todo as 200 mil propostas de governo, né, não são planos, são propostas, são meros leads, né, como nós chamamos na linguagem jornalística, aquela parte inicial do texto. Eu vou fazer. Se ele, em vez de... Eu continuo achando que... Eu acho que a gravata é uma maldição da política, sabe por quê? Porque bastou botar uma gravata e botar uma câmera que o sujeito começa a falar como se estivesse recitando os 10 mandamentos. Se monta de um personagem, pode ser. De repente, mais descontraído, ele poderia fazer valer muito mais seus pontos de vista. Vamos voltar a esse tópico mais à frente. A gente tem outros assuntos, tipo onde foram parar os partidos nessa campanha, né, que também essa é uma boa estão aí também vivendo aí uma crise talvez. E a gente volta durante aí ainda o dia, daqui a pouco começa já a edição, né, do jornal que sai amanhã com os resultados. Começa com os resultados depois das 5 horas, eu sei que daqui a pouco está no ar, 5 horas TRE já começando a apuração e agora com a apuração eletrônica é muito mais rápido. Lívia, é isso aí, acho que... Isso aí, vamos lá, Araújo, começa a correria e vamos ver o que nos aguarda para o segundo turno em Porto Alegre. Então tá, Lívia Araújo, Fernando Alves, colunista, e Politiquim termina aqui e volta daqui a pouquinho.